O Amir, Salomão, o Josias, que é um pastor auxiliar do nosso ministério, já falou. Nós somos da Comunidade Batista Recomeço e estamos aqui hoje, assim, convictos que Deus vai nos usar para abençoar a sua vida, que a Ele seja toda a glória. As igrejas, elas são extremamente atacadas pelo inimigo. Mas o inimigo, ele não vem atacando diretamente a igreja, ele ataca as famílias, porque são as famílias que compõem as igrejas. Então, a família, quando ela é fraca, ela produz uma igreja fraca. Mas Deus, nessa noite, Ele quer nos fortalecer. Por quê? Porque a família fortalecida fortalece a igreja. E Ele é o maior interessado que isso aconteça, porque essa igreja é dele. Amém? Esse altar é do Espírito Santo. E a sua vida é idem. Então Deus quer te ver forte. Eu vou falar sobre família nessa noite. E vou falar talvez coisas que vocês não queiram escutar, mas que todos nós precisamos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Amém. Deus me deu um título para essa mensagem. O título é Errando o Alvo. Amém, irmão? Nós não podemos errar o alvo em hipótese alguma. Efésios, capítulo 5, versículo 22. A Bíblia diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora pula para o capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Deus da glória, a tua palavra foi lida nesse lugar. E ela diz no livro de Isaías que quando ela sai, ela não volta sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Meu Deus, que o propósito dessa palavra se cumpra em cada vida que passou por essas portas nessa noite. Que seja uma noite de libertação, mas que nós sejamos libertos do engano de achar que do jeito que nós estamos está bom. Não está, meu Deus. O Senhor quer mais de nós, porque o Senhor sabe que nós podemos mais. Que a Ti seja toda a glória por tudo que acontecer aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? O primeiro versículo que eu li para vocês fala a respeito da submissão da mulher. Muitas mulheres se negam a se submeter ao marido porque elas não sabem o que significa submissão. E isso é normal, porque pregando para casais, eu perguntei para um homem esclarecido, bem de vida, eu falei, o que é submissão? Ele falou assim, submissão é eu mando, a minha esposa obedece. Eu falei, você não está com nada. Você não sabe nem a hora que você está com fome. Você acabou de me provar isso. Não é nada disso, irmão. Submissão é o seguinte, o marido tem uma missão e a mulher tem uma submissão. E essa submissão é ajudar o marido na missão que ele tem. Isso é submissão. Mas a Bíblia é muito clara e ela fala
que o marido lidera a família. E tem mulheres que elas têm dificuldade de serem lideradas. E isso é um fato. E esse fato ele é proveniente de muitas situações. Por exemplo, uma mulher que foi criada sem a figura paterna, por exemplo, o pai morreu ou saiu de casa, essa mulher ela teve que ser filha e ser pai muitas vezes. E isso criou nela um autoritarismo que é ruim e que ela trouxe para o casamento. Mas Deus quer tirar isso de nós. Deus quer que você, mulher, entenda que submissão é uma condição em que você é obrigada a cumprir o seu papel, não obrigada a obedecer o seu marido, mas para cumprir o seu papel na missão que ele tem. Isso é submissão. E nós ouvimos muitas mulheres falando assim: pastor, eu jamais vou fazer isso, porque eu não fui criada para obedecer homem nenhum. Isso é triste, irmã, porque a Bíblia Sagrada, ela fala que um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Deus, no dia que nós tivermos que prestar contas a Ele. E eu te pergunto, se você não obedece o seu marido, consequentemente você não vai obedecer o seu chefe, não vai obedecer o seu pastor, e no fim você não vai obedecer a Deus. Porque é difícil obedecer um Deus que você não vê quando você não obedece o seu marido que você vê. Como que você vai obedecer Deus que não vê, mas vai obedecer a um Deus que você não vê, mas não obedece o seu pastor? Como que você vai obedecer a um Deus que você não vê, mas vai obedecer o seu chefe lá no seu trabalho? Então essa rebeldia é ruim, irmã. Essa rebeldia, ela não glorifica a Deus. Deus quer nos limpar disso. Deus quer nos libertar disso. Eu quero contar uma história rápida para vocês. Eu esqueci de perguntar quanto tempo. Até meia-noite eu termino, irmãos. Quem vai dar um glória? Glória a Deus! É antes. É 11h50. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Davi, ele estava com os homens dele no deserto. E ele falou com uma tropa dele, assim, ó, vai na fazenda de um homem por nome de Nabal e fala com ele para mandar para nós vinho, pães, uvas passas, suprimento para nós passarmos a noite no deserto. E fala com ele o seguinte: olha, os seus pastores estiveram conosco aqui no deserto e nós nunca trouxemos nenhum tipo de problema para eles. Muito pelo contrário, demos cobertura. Explica isso para ele lá. Quando os emissários de Davi chegaram lá e contaram tudo isso para Nabal, Nabal falou assim: quem é Davi? Esse homem acha que eu vou tirar da minha família, dos meus funcionários, para mandar para ele? Fala com ele que daqui não sai nada para ele. Os homens voltaram e falaram: Davi, Nabal falou assim e assim. Ele falou: vamos lá, e nós vamos matar tudo que é macho que tiver lá, de ser humano e de animal. Não vai sobrar ninguém. Está escrito isso em 1 Samuel, depois você pode conferir. Mas um funcionário de Nabal falou com Abigail, a esposa de Nabal, falou assim: olha, Davi mandou os emissários dele aqui, e o seu marido falou assim e assim para ela. Ela falou assim: olha, carrega um jumento com tudo que Davi mandou pedir. Vai você na frente, em missão de paz, e eu estou te seguindo. Fala com Davi que eu estou a caminho para me encontrar com ele. Quando ela se encontrou com Davi, perdão, ela falou: olha, essa aqui é a minha humilde oferta, e eu te peço, desconsidera as palavras que meu marido falou, são palavras loucas, não tem sabedoria nenhuma nisso. Por favor, aceita a minha oferta. Davi falou: tá bom, eu aceito, e o que eu falei que ia fazer está revogado, não vou fazer mais. Sabe o que é isso, irmão? É uma mulher usar de sabedoria sem se levantar contra o marido dela. Ela não foi hora nenhuma no marido dela, falou assim: pô, mas que é isso que você fez? Está atraindo desgraça sobre nossa fazenda, sobre nossa família? Não, ela
manteve lá o que o marido dela falou. Por trás, ela foi lá, numa missão de paz, e consertou tudo. Hora nenhuma ela foi insubmissa ao marido dela, mas foi sábia. E salvou, inclusive, a vida dele. Posteriormente, a Bíblia diz que Nabal deu uma festa, encheu a cara de vinho, passou mal e morreu. Davi não precisou encostar a mão nesse homem, nem nada. Nós não estamos aqui enfatizando nem a morte dele, nem o fato de Davi ter ou não matado esse homem. Nós estamos enfatizando a sabedoria dessa mulher. Porque Provérbios 14 fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Quantas mulheres sábias nós temos aqui nessa noite? Mas quantas mulheres aqui que são tolas e têm derrubado a própria casa com as próprias mãos? Às vezes nós ficamos assim, Deus, eu vou para a igreja hoje, o Senhor vai falar algo tremendo comigo e eu vou sair de lá flutuando. Irmão, você vai flutuar hoje, mas assim, de uma outra forma. Deus quer se encontrar com você hoje. Deus quer te falar. Continuando, você pode ter pensado assim, não, esse pastor ele é machista, né? Já começou falando contra as mulheres. Vai sobrar para os maridos também, fica tranquilo. Pode ficar tranquilíssima, tranquila. Deus, ele falou na boca de Paulo assim, maridos, amai a vossa mulher assim como Cristo amou a igreja. Olha que missão dificílima que os maridos receberam. Meu Deus, é uma tarefa assim, das mais árduas. Porque não é aquele amor interesseiro. Não é aquele amor que quer se dar bem mais tarde. Não, é o amor que Cristo amou a igreja. Esse é o amor que o marido tem que ter pela mulher. E muitos de nós não cumprem esse versículo da Bíblia. Eu vou contar outra história. É a história de Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Uma chamava Ana e outra chamava Penina. Penina, ela tinha muitos filhos. Ana era estéril. E ela se entristecia porque a rival dela zombava dela pelo fato dela ser estéril. E um dia, quando Eucana olhou para essa mulher e viu que ela estava triste, ele falou, Ana, por que você está triste? Por que você não come? Eu não sou para você melhor que 10 filhos? E a pergunta nessa noite para nós, maridos, é a seguinte. Você tem sido melhor que 10 filhos para sua esposa, marido? Você tem sido melhor que 10 filhos para sua esposa? Porque vamos combinar, né, irmão? Nós somos crentes, nós não somos hipócritas. Tem filho que não vale nem a comida que eles comem. Mas aqueles filhos bons, eles têm muita utilidade. Agora imagina um marido com autoridade para falar assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Onde está essa autoridade na nossa vida, maridos? Sabe, maridos, essa tática de falar assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, ela já caiu do galho já, não está em moda mais. Nenhuma mulher vai seguir um marido assim. Não vai. Então, marido, em nome de Jesus, eu quero te falar. Você precisa amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Marido, você precisa ser melhor que 10 filhos para ela. E ter essa autoridade para falar isso. Em nome de Jesus. Você precisa mudar. Talvez você, marido, que está aqui nessa noite, esteja reproduzindo exatamente o que você viu o seu pai fazer. Seu pai foi ruim para sua mãe e você é uma cópia fiel dele. Você também é ruim para sua esposa. Eu trabalhei no Ministério Casados para Sempre durante 3 anos. Nós formamos 6 turmas. E eu ouvi um homem falar assim, eu não estou gostando do seu procedimento. É mulher com um nenenzinho no colo, menor do que aquele, um nenenzinho de colo. Aquele menino ali já é grande. Ela estava com um bebê no colo. E ele bateu nela, com o neném no colo. E depois ele falou para ela assim, apressa, você sabe que eu não gosto de chegar atrasado no culto.
passa na cabeça de uma mulher dessa depois disso? Depois de ser agredida fisicamente com um nenenzinho no colo e depois vir... Todo bolo precisa dar uma cereja, né, irmão? Essa foi a cereja do bolo. Vambora, que eu não gosto de chegar atrasado no culto, não. Mas vai cultuar quem? Vai cultuar Satanás? Porque um cara desse, ele não se converteu ainda. Ele é convencido, ele nunca foi convertido. Porque um homem convertido, ele ama a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Um homem convertido, ele é melhor para ela do que 10 filhos. Amém, maridos? Então, em nome de Jesus, que nós, como maridos, nós entendamos essa responsabilidade que nós temos. Porque quantos maridos são muito bons, mas do portão para fora, dentro de casa, ele é um carrasco? Quantos? E eles se dizem servos de Deus, mas, irmãos, nunca foram. Nunca foram. Sabe o que está reservado para essas pessoas que vivem nesse engano? Está reservado aquela palavra que Jesus deixou em Mateus 25. Afastai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Para a esquerda. Vai ficar com os bodes. Seu lugar é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, em nome de Jesus, servir a Deus é um negócio muito sério. E a sua família, você tem que entender isso, a sua família é seu primeiro ministério. Se você canta na igreja, esse não é o seu primeiro ministério, seu primeiro ministério é a sua família. E um dia Deus vai te pedir conta dela, falar, cadê sua esposa? Cadê suas filhas? Cadê seu filho? Cadê seu marido? E o que você vai falar para Deus? Muitas pessoas estão correndo atrás de profecia, de revelação. A maior revelação que tem chama-se palavra de Deus. As pessoas estão falando, Deus fala comigo, e Deus está falando assim, então abre a Bíblia que eu vou falar, meu irmão. Abre, filho, abre a Bíblia, eu vou falar. Eu vou te ensinar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Isso é algo grande e oculto. Sabe, irmão, Deus falar coisas grandes e ocultas com você, não é falar assim, eu vou te dar um BMW, eu vou te dar um apartamento no Buritis. Não, irmão. Lembra de Jesus, que é o Deus que é cultuado nesse altar aqui, Jesus Cristo. Ele celebrou a Páscoa num cenáculo emprestado. Ele entrou em Jerusalém num jumento emprestado. E ele foi sepultado num sepulcro emprestado. Por isso que ele falou, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, o filho do homem, ele estava falando dele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Quantos de nós acham que prosperidade é ter carro importado, é ter apartamento em bairro bom? Prosperidade, irmão, é saber conduzir sua família até a presença de Deus, dia após dia. Isso é prosperidade. Eu quero continuar e eu vou falar com vocês a respeito dos filhos, porque todo mundo hoje vai tomar lambada. Nós, maridos, mulheres, agora é a vez dos filhos. Olha aqui, irmão. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Olha aqui. Quanto vocês são obedientes a seus pais? O meu pai, ele tem 99 anos e meio. Glória a Deus. Se dia 15 de novembro desse ano meu pai ainda estiver na terra dos viventes, ele vai completar 100 anos. Quando ele me chama, eu respondo assim, Senhor, eu já tenho 53 anos, eu tenho esposa e filhos, eu tenho 23 anos de casado, mas quando o meu pai me chama, eu respondo, Senhor. Glória a Deus. Hoje os pais chamam, o que é? Você vai fazer aquilo para mim? Já é. Vai ou não vai? Já foi. Completa falta de reverência, irmão. Completa. Mãe, a senhora é chata demais. Misericórdia. Mãe, a senhora dá azia num caminhão de sal de fruta. Como que a senhora consegue? Isso é o que nós temos ouvido dos filhos falando dos pais, Josias. E a Bíblia está falando o quê? Filhos,
obedecei. Pastor, mas qual é a desobediência que tem nisso? A desobediência não é nisso, não é na palavra de Deus, porque continuando o versículo, fala assim, honra a teu pai e a tua mãe. E qual é a honraria que existe em você chamar sua mãe de chata? De chamar sua mãe de sementinha do mal? De falar que a sua mãe é tagarela? Qual é a honraria que existe nisso? Você não entende que a Bíblia está dizendo assim, ó, este é o primeiro mandamento com promessa. Deus, ele não está falando assim, essa é a primeira sugestão como promessa. Isso não é uma sugestão, não, igreja. Isto é um mandamento. Mandamento. Mandamento é para ser obedecido. Por que você não desobedece o seu patrão? Porque ele te demite. Ele corta seu dia, ele te dá um balão. É ou não é? É. Mas desobedecer pai e mãe, ok. Desobedecer a Deus também, ok. Não. Em nome de Jesus, escuta. Para que tudo te vá bem, seus dias serão prolongados nessa terra. Aleluia, glória. Tem muita gente morrendo cedo. Sabe o que é isso? É Deus tirando da terra dos viventes. Olha, você não honrou. O que eu falei que ia acontecer era que se você honrasse, tudo ia acontecer de uma forma favorável para você e você viveria muito, mas você não honrou. Quando você abre a Bíblia, queridos, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, lá está escrito assim, Deus é um Deus tardio em irar-se, mas ele jamais vai olhar para o culpado como se ele fosse inocente. Todo mundo gosta de falar, olha, irmão, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É verdade, mas Deus é justiça também. Deus é um Deus justo também. Então, meu querido, em nome de Jesus, está em tempo. Você pode falar assim, meu Deus, essa mensagem está se identificando muito comigo, estou começando a ficar preocupado. Não fica não, não fica não. Você só precisa se preocupar se você sair daqui, pegar essa mensagem e falar assim, aquele velho não sabe nada não, só jogar a mensagem na lixeira e der sequência nos erros que você tem cometido. Aí você precisa preocupar. Mas Deus, ele não fala depois que a vaca já foi para o brejo, não. Deus fala antes. Aleluia. Deus está te avisando, é porque dá tempo de mudar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Por fim, eu quero falar aqui para os pais. Versículo 4 do capítulo 6 diz assim, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Tem pai que irrita o filho demais, a gente tem que admitir. Não provoca ele à ira não, pai. Cria esse menino, essa menina na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou contar mais uma história. Mas essa história não é da Bíblia, essa história eu presenciei na rua que eu moro. Tinha um cara que trabalhava lá, na rua que eu moro. E ele morava em São Benedito. Os filhos dele estavam na faixa de 13, 14 anos, 2 filhos homens. Ele, antes de sair, falava assim, ô filho, tá vendo esse monte de pedra aqui para alicerce? Tô. Passa eles para cá, ali não tá legal não. Aí o menino passava um caminhão de pedra de alicerce de um canto do quintal para o outro. De noite ele chegava e falava assim, não ficou legal ali não, volta para lá. Esse menino, não precisa nem falar que ele cresceu mega revoltado, né? Ele entrou para o mundo das drogas, ele se envolveu com a namorada de um traficante do bairro São Benedito. O cara foi para pegar ele, não deu certo a emboscada, ele pegou uma enxada de pedreiro, sentou nas costas desse cara, eles voltaram e deram tanto tiro nele, mas tanto, que ele ficou parecendo uma peneira. Onde que foi a origem do negócio? Lá no pai dele, provocando ele a ira. Quantos pais estão me escutando aqui que têm provocado seus filhos a ira? Eu vou te mostrar uma outra forma de você provocar o seu filho a ira. Quando você, lá na sua casa,
fica falando mal da igreja e dos seus pastores e depois quer obrigar o seu filho a vir para o lugar que você fala que é ruim. Como que seu filho vai querer? Você fala que o pastor é traíra? Você fala que a esposa do pastor é folgada? E depois você quer que seu filho vá lá onde você fala que não é legal. Ele não vai. E você fala assim, vai porque eu mando. Eu falo, então tá, eu tô indo porque você manda, mas eu tô super irado, porque você tá me fazendo ir num lugar que parece mais um ninho de cobra com o nome de igreja. E é você que fala que é assim. Jesus! Para de falar mal da igreja, irmão. Para de falar mal do seu pastor. A Bíblia fala exatamente o contrário. Hebreus capítulo 13 fala assim, olha, abençoa os vossos guias espirituais, porque ele vela pela sua alma. Quando você está dormindo, roncando, babando, sonhando lá, que sonho mais sem Deus, seu pastor que está na brecha lá, ajoelhadinho lá, gastando o joelho dele naquela cerâmica gelada, velando pela sua alma. E você só consegue o quê? Afastar o seu filho da igreja. E quando você tem uma oportunidade, você vai sair a igreja do amanhã. Não vai ser nunca. Não vai. E eu não estou profetizando contra, não. É você que faz isso com a sua própria boca. Quando você fica detonando a igreja, detonando o seu pastor, a sua pastora. Então, igreja, em nome de Jesus, nós poderíamos ficar aqui até amanhã e eu ia abordar 1000 coisas que nós, como família, fazemos e que enfraquece a família, consequentemente enfraquece a igreja também. Sabe o que Deus quer? Deus quer que nós entendamos que família é um projeto que nasceu no coração dele. Aleluia, Deus. E que, consequentemente, isso precisa ser levado a sério. Eu pregando para o pessoal da nossa igreja lá, eu falei com eles. Falei, irmãos, olha como que vocês são. As moças ficam assim, pastor, ora por mim, quero casar, pastor. Pastor, já tem 19 anos, pastor, até hoje não estou namorando. Pastor isso, pastor aquilo, aí você ora. A menina começa a namorar. Aí no culto de quinta ela não pode vir porque ela foi pro shopping. No culto de domingo ela foi conhecer a família dele. Aí no outro domingo ela foi de novo, porque a mãe do rapaz tratou ela muito bem. E aí ela some da igreja. É, Jesus. Pastor, eu preciso que o senhor ore, mas ora aquela oração forte, pastor. Essa tem que ser aquela que sai, pastor, do fundo da sua alma, porque eu não estou conseguindo engravidar, pastor. E esse filho é bênção na minha vida, é a promessa. Aí você ora. Jeová responde. Aí ela engravidou. Quando ela engravida, ela para de ir na igreja, porque, pastor, é difícil demais, menino, dá muito trabalho. Olha, primeiro que você que pediu, né? Primeiro. E segundo, que esse que você está falando que dá trabalho, a Bíblia fala que é herança do Senhor. Não sei que herança é essa que dá trabalho. Como se Deus tivesse errado, né? Meu Deus. Mas olha aqui, em nome de Jesus. Vamos parar, né? Já são 9h25. Eu quero falar com vocês uma coisa em nome de Jesus. Muda. Muda. É difícil demais, né? Nós pegarmos 45 minutos de mensagem e falar assim, não, como é que eu vou aplicar isso tudo na minha vida? Aplica 5 minutos dessa mensagem na sua vida. Aleluia, Deus. Pastor, não dá, é muita coisa. Eu sou errada como mulher, eu sou errado como marido, eu sou errado como pai, como filho. Vamos falar, pastor, estou todo errado. É muita coisa para consertar. Não tem problema.
Tem um provérbio chinês que fala assim, ó, toda viagem, por mais longa que seja, começa por um passo. Dá um passo. Começa a consertar na criação dos seus filhos. Começa a consertar no trato com sua esposa. Aleluia, Deus. Começa a consertar no trato com seu marido. Glória a Deus. Aleluia. Começa. Contar a história é bom demais, né, irmão? Só mais 5 minutos, pode? Olha aqui. O cara namorava com a menina. E ele falava que era crente e ela também. Aí ela falou assim, amor, acho que vai chover. Ele falou, não, amor, não vai chover não. As estrelas ficaram inibidas por causa da sua beleza e elas esconderam. Elas ficaram com vergonha da sua beleza, amor. Aí casou. E eles estavam lá na mesma varandinha lá. Amor, acho que vai chover. Vai, sua burra, você não tá vendo, não? Vai chover mesmo. Sabe o que o crente esquece? O crente, ele esquece que depois que casa, pode continuar namorando, irmão. Depois que casa, meu Deus, é como se ele fosse o chefe e ela fosse a empregada mais baixa da empresa. Quando não podia namorar, queria. Principalmente se tivesse um escurinho, né? Hein, igreja? Fala, Deus. Agora que pode, não namora. Famílias. Esse é o alvo de Satanás. Mas que se você estiver na torre, a sua ele não pega. Amém? Quero, antes de entregar o microfone, fazer uma oração por vocês. Se você estiver com a sua família aí, dá a mão para o seu familiar aí. Se você estiver sozinho, dá a mão para o Espírito Santo aí, glória a Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos mudar. Essa mensagem, ela se identificou com muitas pessoas aqui. Eu preciso mudar em coisas que estão inseridas nessa mensagem. Essa é a realidade de todos. Em alguma coisa nós precisamos mudar. Nos dê coragem, meu Deus, para começar a fazer algumas coisas que nós precisamos. Nos dê coragem para parar de fazer algumas coisas que nós temos feito. E que nós venhamos a priorizar o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Assim, meu Deus, eu oro confiando em Ti, que o Teu Espírito, enquanto eu preguei, Ele convenceu essas pessoas. E que vai haver mudança. E que essa igreja vai ser beneficiada por causa dessa mudança. Em nome de Jesus, a Ti seja toda a glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Isso não foi um culto, isso foi um curso. Isso foi um culto com curso, com uma palestra. Charabacanta, né? Esse que falassem hoje, Jesus não falou comigo, vai limpar o ouvido porque tá sujo, porque não tem condição não, né? Eu estou maravilhada, viu? Lisonjeada com o poder e o agir do Senhor, né? E que, como o pastor falou, que nós viemos colocar em prática, né? Não adianta nós ouvirmos, ir para casa, antes de chegar em casa já esqueceu, né? Já chega em casa quebrando o pau, né? Ué, mas peraí. Replay. O que eu aprendi na igreja? Né? Eu tenho certas palavras que eu, quando eu ministro aqui, eu falo. Não falo, anota para não esquecer. Quando daqui 7 dias tá esquecendo, tá fazendo aquilo que Deus falou que não é para fazer. Né? Então, anota. Anota na Bíblia, chega em casa, anota no caderno, né? Porque hoje, como ele orou, né? Deus, ele falou com todos. Sem sombra de dúvida. Se tiver uma pessoa que falar assim, Deus não falou comigo, já tem que voltar e consertar de novo. Né? Porque maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida, né, do pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém?